Fala nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as formações testadas pelo Leonardo Jardim nessa paralisação que a gente teve entre a eliminação pelo Campeonato Mineiro até agora a estreia no Campeonato Brasileiro, que vai ser sábado contra o Mirassol. O Cruzeiro fez alguns jogos treinos, fez amistoso e aí ele usou algumas formações e é sobre essas formações que a gente vai falar hoje. A gente vai ilustrar aqui no campinho quais foram os jogadores utilizados, quais as posições que esses jogadores utilizaram, quais foram as variações de posicionamento, as variações táticas que ele utilizou. Só para poder ilustrar aquelas informações que a gente já sabe, né? Então vamos para o campinho olhar isso? Começando pelo jogo treino contra o Boston City, esse foi o time que o Leonardo Jardim começou o jogo, né? Ele colocou o Cássio no gol, Fagner na lateral direita, Janderson e Jonathan Jesus na zaga e Vidalba na lateral esquerda. Dá para ver que desde o início desses testes, o Jardim já está testando o Vidalba na lateral esquerda. De volante foi o Romero e o Matheus Henrique. Na linha de meio ali, ele usou o Marquinhos e o Rodriguinho. O Rodriguinho é mais meia e o Marquinhos é um ponta, né? Que joga por ali. E na frente ele usou o Bolasie e o Gabigol. Ou seja, no primeiro teste dele, ele também trabalhando com dois atacantes. Porque por mais que o Bolasie costuma fazer pontas e tudo mais, hoje ele é mais opção para o ataque, né? Mais opção para centroavante, para segundo atacante. Uma outra forma que esse time poderia ter jogado é trazendo o Rodriguinho para o meio e o Bolasie para a ponta. Mas pelo que a gente tem de material, não foi bem isso que aconteceu. Era de fato o Bolasie na frente com o Gabigol, semelhante ao que foi o jogo contra o Red Bull transmitido, né? Onde tinha o Caio Jorge e o Gabigol. Então esse era o time. No segundo tempo, a única alteração foi, na verdade, vou deixar claro, esse jogo treino foi 4 tempos de 30 minutos. Então, no segundo tempo de 30 minutos, ele tirou o Marquinhos do time e colocou o Wanderson. Aí o time continuou com a mesma configuração. Só que o Wanderson no lugar do Marquinhos, o Wanderson é um outro ponta, né? Esse foi o time do Cruzeiro nos primeiros 2 tempos do teste contra o Boston City. Aí a gente agora vai passar quando ele mexeu no time, né, para poder jogar o terceiro e o quarto tempo. Aí essa foi a segunda escalação, né, praticamente, com Léo Aragão no gol, o William na lateral direita, Fabrício Bruno e Gamarra e Marlon na lateral esquerda. De volantes ele testou o Wallace junto com o Lucas Silva. Na linha de meio e frente ali o Matheus Pereira centralizado, o Wanderson numa ponta, o Dudu na outra e o Caio Jorge no comando de ataque. Esse foi o segundo tempo, o terceiro tempo, né? No caso, o segundo time que ele utilizou no teste. Durante esse terceiro tempo, ele fez uma única alteração. Ele retirou o Marlon do time e deu oportunidade para o Kaique. Essa foi a única alteração no terceiro tempo de 30 minutos. Já no quarto tempo, ele fez mais algumas alterações, e aí o time ficou com o Otávio no gol, o Léo Aragão saiu, o Otávio veio para o gol. Além do Otávio, a gente teve a manutenção do Kaique, o Christian no lugar do Lucas Silva. O Lucas Silva deu lugar para o Christian na volância aqui. O Eduardo no lugar do Wanderson. Então o Wanderson saiu para a entrada do Eduardo. Aí o Matheus Pereira e o Eduardo podem ter alternado, né, essa ponta direita criando, saindo da direita para dentro, né? Mas o time se manteve assim no quarto tempo. E foi um estilo um pouco mais utilizado no ano passado, né? Onde a gente tinha ali 2 volantes, um meio armador com 2 pontas e o Caio Jorge, ou um centroavante, né? No comando de ataque. Esse que ele usou no quarto tempo do primeiro teste foi o time na formação que o Cruzeiro usava mais. Só que se a gente for considerar a maior parte desse teste, ele estava jogando sem esse meia de criação, com 2 beiradas, né? 2 pontas, como se fossem meias, e 2 caras no comando de frente.
Agora a gente vai passar para o jogo do Botafogo, para o teste do Botafogo. O time que iniciou o jogo contra o Botafogo, lá também foram 4 tempos de 30 minutos. O time que iniciou o jogo contra o Botafogo teve praticamente a mesma escalação do time que a gente viu agora contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, os testes mais pesados, né, contra adversários mais classificados do Cruzeiro, ele utilizou essa formação. A única exceção aqui foi o Gamarra, porque o Fabrício Bruno não estava disponível. Então ele jogou lá contra o Botafogo, o primeiro tempo. Cássio, William, Jonathan Jesus e Gamarra, Lucas Vidalba na lateral esquerda. O Wallace, Matheus Henrique, Wanderson e Dudu, Gabigol e Caio Jorge. Aí, como eu falei, a única alteração nesse time para o jogo contra o Red Bull Bragantino foi o Fabrício Bruno na vaga do Gamarra. Então isso mostra para a gente que a ideia de time dele hoje é com essa formação. Claro que nesses 2 testes ele não tinha disponível o Matheus Pereira, então pode ser que com o Matheus Pereira disponível ele mude um pouco a formação, mas a gente não sabe como vai ficar essa situação do Matheus Pereira agora nesse início, por exemplo, para o sábado contra o Mirassol, então vamos considerar que no primeiro momento esse é o time titular do Cruzeiro. Mas ele também fez alguns testes. Por exemplo, no segundo tempo, a única alteração que ele fez, no segundo tempo de 30 minutos, foi sacar o Vidalba e entrar com o Marlon ali na lateral esquerda. Então ele testou o Marlon também. No teste contra o Red Bull Bragantino, o Marlon não entrou. Quem entrou na esquerda foi o Kaique. Então isso diz muita coisa? Não. Pode ser que contra o Botafogo ele queria ver o Marlon, viu. Contra o Bragantino, que é um outro time qualificado, ele quis dar oportunidade maior para o Kaique também. E aí colocou o Kaique para jogar. Mas são as dúvidas que ele tem nesse time, né? A princípio, na lateral esquerda, ele está com a preferência pelo Vidalba, que é um zagueiro, jogando improvisado ali, mas tem o Kaique e o Marlon correndo por fora também. Agora a gente vai olhar o terceiro e o quarto tempo do teste contra o Botafogo. Esse foi o time que ele utilizou no terceiro tempo. Léo Aragão, Fagner e Marlon nas laterais, Jonathan Jesus e Gamarra na zaga. Lembrando, o Fabrício Bruno ainda não estava disponível. Lucas Romero e Lucas Silva de volante, Christian e Eduardo como meias, né? Marquinhos e Lautaro Dias mais na frente. Esse time ele pode ter jogado assim, só que também pode ter jogado com o Eduardo centralizado, o Marquinhos mais na ponta aqui e o Lautaro no comando de frente. É uma possibilidade de variação que a gente pode ter. Tanto quanto o Lucas Silva mais adiantado com o Christian jogando mais recuado ali. Ele também pode ter feito isso porque o Christian também é um volante, né? Já no quarto tempo do jogo contra o Botafogo, ele substituiu os zagueiros, ele retirou os 2 aqui, colocou o Janderson e o Vidalba para jogar, e ele também colocou o Kaique na lateral esquerda, retirou o Marlon aqui e deu oportunidade para o Kaique. Outra alteração que ele fez foi a entrada do Rodriguinho no lugar do Marquinhos. Com essa alteração, a gente imagina que foi realmente essa configuração do time, com Lautaro no comando de frente, Rodriguinho na ponta, e aqui o Christian e o Lucas Silva, a gente não tem como ter certeza, né? Mas é um volante, um mais adiantado, e o Eduardo mais centralizado. Por quê? Porque o Rodriguinho não tem costume de fazer o comando de frente ou o segundo atacante, ele é mais um ponta, um meia por ali mesmo. E esse foi o jogo treino contra o Botafogo. Agora a gente vai para o teste contra o Pouso Alegre. Na atividade contra o Pouso Alegre foram 3 tempos. O primeiro de 45 minutos e outros 2 tempos de 30 minutos. O Cruzeiro começou os primeiros 45 minutos com esse time que está no campinho. Cássio no gol, Fagner na direita, Vidalba na esquerda, Jonathan Jesus e Fabrício Bruno na zaga, Romero e Matheus Henrique, Christian, Matheus Pereira, Dudu e Lautaro Dias. Aí a gente pode ficar na dúvida, poxa, será que ele
está pensando no Matheus Pereira titular nesse time ou ele está pensando em jogar com 2 pontas pelo meio. É muito difícil ter essa resposta porque nos jogos que ele tinha o Matheus Pereira à disposição, ele utilizou. Nos jogos que não tinha, aí ele optou por não colocar um outro meia e substituir por um ponta. Então pode ser essa a ideia dele. Tendo o Matheus Pereira à disposição, ele vai jogar com o Matheus Pereira. Não tendo, ele vai usar outro ponta. E esse time jogou assim, com o Lautaro e o Dudu na frente. Também dá para ter tido aquela possibilidade de jogar com o Matheus Pereira mais centralizado, o Christian por uma ponta, o Dudu na outra e o Lautaro centralizado. E também a gente pode ter visto o Matheus Henrique mais avançado, coisa que ele já utilizou, com o Christian de segundo volante, Matheus Pereira, Dudu e Lautaro. É uma possibilidade de variação desse time também. A gente não tem tanto material para saber qual que foi de fato o time titular. Durante esses 45 minutos ele fez uma alteração, que foi a retirada do Christian para a entrada do Rodriguinho. Então nesse caso eu imagino o Matheus Henrique de segundo volante mesmo e o Rodriguinho entrando mais na ponta para poder fazer essa trinca ali com o Matheus Pereira e com o Dudu, ou uma dupla com o Matheus Pereira e o Dudu mais avançado, né? Esse foi o time que finalizou o primeiro tempo. No segundo tempo, contra o Pouso Alegre, ele usou um outro time, que teve essa escalação aqui. Ele colocou o Léo Aragão no gol, o William na lateral direita, Fabrício Bruno e Gamarra, Kaique na esquerda. O Wallace e Lucas Silva, Matheus Pereira centralizado, Rodriguinho e Wanderson e Gabigol no comando de frente. Essa é mais uma formação contando com o Matheus Pereira e utilizando o estilo de jogo que o Cruzeiro jogava no início da temporada, né? Nessa segunda etapa, foi um tempo de 30 minutos, ele fez algumas alterações. O goleiro Otávio teve alguns minutos no lugar do Léo Aragão. O Everton jogou no lugar do Fabrício Bruno. O Everton, que já não está mais no Cruzeiro, né? Ele acabou sendo emprestado para disputar a Série B. O Lucas Silva já está, né? Estou confundindo aqui os tempos. E o Eduardo entrou no lugar do Matheus Pereira. O Matheus Pereira estava no primeiro tempo, né? Acabou saindo aqui no segundo para a entrada do Eduardo. Aí eu imagino que o Eduardo jogou de fato centralizado mesmo para poder substituir o Matheus Pereira. Essa alteração eu também imaginava que o Cruzeiro usaria nos jogos que não tinham o Matheus Pereira. Eu senti falta de um meia armador, né? E alguém mais responsável pela criação no jogo treino contra o Red Bull Bragantino, por exemplo. E contra o Botafogo ele também não utilizou o meia nessa função. Já na última etapa, último tempo do jogo contra o Pouso Alegre, ele utilizou um outro time. Esse time foi a campo com Otávio, William na lateral direita, Everton e Gamarra na zaga, Marlon na lateral esquerda. O Wallace e Eduardo ali como volantes, né? Recuou um pouco o Eduardo. Wanderson, Marquinhos, Gabigol e Caio Jorge. Mais uma vez uma formação com 4 atacantes, né? Tendo 2 pontas fazendo o papel de meias ali e 2 centroavantes no comando de ataque. Mais uma vez a gente tem que destacar a quantidade de testes que o Jardim fez tendo esses 2 atacantes mais, não é mais fixo, mas 2 atacantes de fato, 2 centroavantes. Móveis os 2 são, né? Mas ele testou o Bolaço, ele testou o Lautaro, tudo nessa configuração com 2 homens mais avançados. Então eu acho que essa é a ideia de time dele. Nessa última etapa ele fez algumas substituições também, uma eu achei até interessante, foi a entrada do Lucas Silva no lugar do Gamarra. Ele colocou o Lucas Silva no lugar do Gamarra. Ele também deu oportunidade para o Rodriguinho no lugar do Wallace. E ele substituiu o Wanderson pelo Kaique. Então o que eu imagino que aconteceu aqui? Ele voltou o Marlon para a zaga, o Kaique para a lateral esquerda. O Lucas Silva fez o meio de campo com o Eduardo, ali a volância, né? E o Rodriguinho mais avançado, junto com o Marquinhos, Gabigol e o Caio Jorge. Essas foram as formações que o Jardim utilizou nesses testes antes do teste televisionado que a gente teve contra o Red Bull Bragantino.
E eu imagino que o time que jogou contra o Red Bull Bragantino é o time que ele tem na cabeça como titular hoje, até para estrear contra o Mirassol, com a dúvida apenas se o Matheus Pereira entra jogando. Eu não sei se ele vai estar disponível, né? Ele está esperando o nascimento do filho dele, mas se ele estiver disponível, a dúvida vai ser se ele começa jogando ou se ele vai começar no banco para esse time titular. Mas a gente já ouviu do Jardim que vai ter muitas mudanças ao longo dos jogos. Após o Mirassol, a gente já tem uma viagem para a Argentina. Então o Cruzeiro vai ficar rodando essas peças para ter sempre um time no mais alto nível competitivo. É a ideia do Jardim, um time muito intenso o tempo todo. Então, para isso, ele vai fazer trocas. Essas foram as formações utilizadas pelo Leonardo Jardim nesses testes do Cruzeiro. Esse foi o vídeo de hoje. A ideia era mais essa mesmo, apenas ilustrar os testes utilizados, né? Porque a gente não assistiu os jogos, então a gente não consegue analisar o que cada jogador produziu, se deu certo, se não deu. A gente tem a notícia do jogo treino, né? Esse material com as escalações, as substituições, e a gente tem o placar, mas por ser um jogo treino não diz muita coisa. A maior prova que a gente teve foi o jogo contra o Red Bull Bragantino, né, que foi televisionado, e eu nem citei ele tanto aqui, mas para a gente ter uma noção dos testes que ele fez, para saber o que a gente pode esperar agora no decorrer da temporada. Mas me diz aqui nos comentários o que você espera do Cruzeiro nessa temporada, quais são as suas expectativas para esse time. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um cruzeirense amigo seu e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!